Olá, eu sou a Vanessa, do Reset, e nós vamos entrevistar hoje a Daniela da Costa, da Robeco. A Robeco é uma grande gestora de recursos da Europa, fica na Holanda, e uma das principais referências no mundo quando se pensa em integração de fatores ambientais, sociais e de governança à análise e decisão de investimento. A Robeco tem atualmente 173 bilhões de euros sob gestão, dos quais 149 bilhões integram os fatores ESG. A Daniela é brasileira, fez carreira como analista de ações e gestora de recursos. Ela começou na Petros, né, o fundo de pensão da Petrobras aqui no Brasil, né, Daniela? Trabalhou em casas internacionais como Nomura Securities e HSBC, e há 10 anos está na Robeco, onde faz parte do time de mercados emergentes e responde pelos investimentos feitos aqui no Brasil. Daniela, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Vanessa. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer falar com você. Eu queria começar te perguntando como é que os investimentos que incluem esses filtros ambientais, sociais e de governança estão respondendo à crise causada pelo coronavírus nos mercados, né? Em comparação com investimentos tradicionais. E te pedir, se possível, para você usar números para exemplificar e ilustrar isso. Tá bom. Então, eu vou começar pelo Fundo Global, que é o Global Sustainable. Bom, esse fundo está performando melhor do que o índice de referência em 600 basis points, tá? Ou seja, é uma performance recorde. É obviamente que, enfim, fundos... Hã? Em que período que você está olhando? No ano. No ano. Vamos falar performance no ano, né? Porque, enfim, falar de performance do ano passado, no ano passado não tinha coronavírus, o coronavírus começou final de janeiro já a impactar mercados, né? Foi quando começou na China já impactando mercados emergentes e aí, enfim, continua impactando, né? O mercado está nesse vai e vem. Mas o Fundo Global está performando muito bem. Eles, obviamente, têm um mandato de qualidade, têm uma posição de caixa um pouco maior. Então, também depende muito do mandato, né? Mas, enfim, a gente tem um processo de seleção muito criterioso, né, no Fundo Global. Então, o Fundo Global ele está sendo realmente o grande protagonista. E ele é um fundo que ele é sustentável, né? Então, os nossos fundos globais para países desenvolvidos, eles são 100% sustentáveis, é a estratégia que a gente tem. E em mercados emergentes, a gente tem estratégias que são estratégias normais de stock picking, e a gente tem estratégias sustentáveis. Tá? Mas Então, voltando, só para entender, nesse fundo global que você mencionou, ele é um fundo de ações que investe no mundo inteiro e no você mundo inteiro, comparou com qual benchmark? com o MSCI World. Tá. E aí ele está Tá? performando com 600 basis points a mais. Isso. Isso em termos, vamos falar de percentuais. Qual é a rentabilidade dele no ano? A rentabilidade porque a rentabilidade está negativa nos mercados, né? Então, enfim, ele ainda está, ele não é um fundo de retorno absoluto, Tá. então ele é um fundo de retorno relativo, né? Então, mas a rentabilidade no ano ainda está baixa porque os mercados caíram muito, Sim, mas só né? para A queda que a gente teve tá. foi muito alta. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para você esse dado. Deixa eu ver, Global. Não, esse é European Equities. Ó, então, o fundo no ano está menos 13%. Uhum.
tá? Isso aí é 6% a mais do que o MSCI World, mas ainda assim está para baixo a -13%. Mas, enfim, é uma estratégia long only, de retornos relativos. A gente tem muito investidor institucional, né? Então, enfim, essas estratégias olham muito o benchmark. Estratégias de retorno absoluto também estão com performance negativa, estão outperformando o índice também, mas aí são estratégias que não incorporam a ESG, algumas, tá? Porque, enfim, algumas são, por exemplo, a gente tem fundo Trend, então, enfim, ele olha mais para tendências globais. ESG, investir mais em sustentabilidade, é uma das tendências, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, como a gente tem um fundo só de fintech, é o maior fundo da Europa e um dos maiores do mundo. Enfim, esse fundo está com a performance negativa, mas ainda assim, em relação ao índice, ele está com a performance bem melhor. Tá legal. Então, mas, enfim, é a realidade dos mercados esse ano, né? Claro, claro. Agora, no mundo, qual que tem sido a abordagem dos fundos ESG em relação às empresas dos seus portfólios? Os investidores têm se falado? Vocês têm se coordenado contra as gestoras? Como é que tem sido isso? Bom, olha, a gente sempre se fala e aí, obviamente, no momento está todo mundo buscando mais informação, né? O movimento do mercado foi muito brusco enfim, a crise, essa crise sanitária, ela gera muita preocupação, né? É uma crise mundial. Então, obviamente que estamos todos se falando e procurando agir da melhor forma. Então, nesse sentido, teve o documento assinado por investidores, que a gente fez parte, né? Enfim, que é mais um statement para empresas públicas que estão em bolsa, falando da questão de como as empresas estão lidando com a crise. E aí falando de, enfim, eventualmente grandes empresas que possam manter funcionários para manter os funcionários, para ter uma política de capital mais prudente, evitar aumentos de salários, pagamentos de milionários para a administração, esse tipo de coisa, né? Isso foi aquele statement organizado aí por 175 gestoras no mundo, né? Isso, Investidores institucionais, fundos de pensão e tal. Fundos de pensão internacionais. E teve uma boa resposta a esse documento? Alguma coisa prática? Como é que vocês observam? Olha, o que eu posso te falar é das companhias que a gente está investindo e do que eu sei, tá? As empresas grandes estão procurando não demitir, até porque se espera que isso aí depois vai passar e vai ter uma retomada, né? Então, eu acho que com grandes empresas listadas, a maioria deve manter ou procurar ao máximo manter um emprego, eventualmente reduzir capacidade. Algumas empresas, a gente já ouviu algumas empresas falando de dar férias coletivas, mas a gente não está ouvindo ainda as empresas falarem demissão, né? Então, qual é a reação de todas as empresas com quem eu tenho falado? Olha, a nossa primeira preocupação tem sido com o bem-estar dos funcionários, com o bem-estar dos clientes. Então, muitas empresas estão incorrendo em custos, mas para investir no bem-estar de funcionários e clientes, ou seja, algumas empresas, por exemplo, têm assessor dando dicas para, enfim, como se precaver, ou distribuindo máscaras, luvas, enfim, também procurando saber se a pessoa, como é que está a pessoa. Tem empresas que, por exemplo, têm linha direta para conseguir fazer um controle da crise, para saber se tem funcionário que não está se sentindo bem, mas ainda assim foi trabalhar. Então, muitas empresas estão fazendo isso. Está sendo um esforço social muito grande. Então, enfim, a resposta, na realidade, tem sido muito promissora, né? Você vê que as empresas começaram a proativamente
procurar o bem-estar de clientes e funcionários. Empresas de forma geral ou aquelas que já tinham uma sensibilidade a questões de sustentabilidade, fatores ESG, Daniela? Olha, as duas. É obviamente que a empresa que tem sustentabilidade na veia, ela já tinha isso. Ela já tinha isso. São empresas que, por exemplo, estão já liderando e já tem, por exemplo, grupos de apoio para empregados, linha direta, consultoras de saúde. Essas empresas sabem gerenciar a crise muito bem, porque elas já tinham planejado isso, né? Porque ESG também é planejamento, né? Para você ter política de ESG, você tem que se planejar, né? Então, essas empresas já estão fazendo isso muito bem. Agora, a gente está vendo empresas que não tinham a cultura de ESG tão grande fazendo dever de casa. E você Isso acha? aí é uma realidade. Tá. Ano passado foi marcado por questões ambientais, uma grande discussão no mundo sobre questões ambientais e colocou o E muito em evidência. Você acha que dá para dizer que essa crise, essa pandemia coloca o S agora em evidência? E você acha que isso é uma coisa que veio para ficar ou é transitória? Quando passar a pandemia, todo mundo vai voltar business as usual e isso fica esquecido? Não, acho que não. Só a gente chegou num ponto irreversível, né? Eu acho que é do momento que as empresas começam a criar uma política e eles enxergam os benefícios dessa política, por que essas empresas vão voltar atrás? Para maximização de lucro apenas, sem olhar para o bem-estar no final. Obviamente que eu, como acionista, a gente quer que as empresas sejam rentáveis, não é uma questão de não ter rentabilidade, é como você administra seus riscos, porque ESG é um risco também. Então, e a empresa tem que saber administrar, tem que saber o que é material para a atividade deles e ter isso mapeado. Essa é a realidade. Eu acho que a discussão social, sim, é muito bom, porque o que acontece? Governança e environmental sempre foram itens que sempre tinha muita coisa para ser discutida, né? Enquanto que no social a gente sempre tinha, por exemplo, o lado da diversidade, que algumas empresas têm investido em diversidade, mas ainda é um lado muito pouco explorado. E além do tema de diversidade, não tinha muito mais nada sendo discutido. Tinha a questão de, por exemplo, trabalhos forçados, que é algo que, por exemplo, quem é signatário do Global Compact já atende, que é, enfim, normas de trabalho. Isso aí também é um S importante, que foi discutido já há alguns anos atrás, né? Eu acho que essa questão o mundo já está um pouco mais à frente nisso, mas nos últimos tempos, como você falou, eu acho que a pauta de meio ambiente ela foi predominante até por uma urgência, né? Sim. Mas eu acho que a pauta de meio ambiente não fica menos importante na atual conjuntura. Ela só dá espaço para outras pautas que também precisam ser colocadas, né? Talvez a pandemia tenha tornado a pauta social mais concreta, né? Exato, exato, porque antes ficava muito uma coisa, muitas pessoas ligavam a viés político, não é. Uhum. E agora você está vendo que não tem, entendeu? Esquerda ou direita nessa questão, né? A questão social, ela é uma questão concreta. E no momento de crise sanitária, enfim, você tem que trabalhar com dados concretos, com hipóteses plausíveis, com planejamento, segurança. Tá certo. E me fala uma coisa, você que cuida dos investimentos aqui em empresas brasileiras, né? Como é que você tem visto a resposta de empresas brasileiras em relação à crise, comparadas com outras empresas no mundo? Elas têm se destacado positiva ou negativamente em relação a esses fatores ESG? Olha,
O Brasil está muito atrás ainda em ESG, infelizmente. Falta ainda, enfim, eu acho que se a gente vai levar alguma coisa positiva dessa crise é que as empresas estão acordando para isso. Enfim, porque ESG é exatamente isso que está se fazendo agora, né? Se preocupar com o social, com o coletivo, né? E não somente com o individual, né? Então, as empresas estão acordando para isso. E uma coisa importante que a gente está vendo, por exemplo, na Europa e também nos Estados Unidos, é que na esperada retomada, existe uma expectativa de se acelerar projetos verdes nessa retomada, tá? Ou seja, de estimular a retomada com estímulo verde. Por quê? Porque uma das coisas que foi notada durante esse shutdown é que a questão de carbono, emissão de carbono e poluição. E isso aí foi notado, enfim, em nível global. Então, ficou muito latente que essa questão continua sendo um problema que, enfim, a gente não pode voltar, já que todo mundo parou, a gente não pode voltar da mesma forma que era antes. Você diz as medidas de estímulo dos governos estarem atreladas a exigências ambientais. É isso? Não atreladas a exigências ambientais, mas estimular o desenvolvimento ambiental. É isso que, enfim, está sendo discutido aqui na Europa e também está sendo discutido nos Estados Unidos. Tá? Enfim, isso obviamente é algo que não está sendo discutido no Brasil. O Brasil está muito atrás. O Brasil, enfim, algumas empresas não sabem nem reportar ESG ainda. Isso está sendo uma luta que enfim, eu e alguns colegas têm, junto com entidades de investimento, junto com a Bolsa, nós estamos tentando estabelecer um critério para reporte de sustentabilidade. Existem normas globais, ou seja, o Brasil não precisa adotar uma norma sua. Acho até que não é recomendável. Acho que o recomendável é adotar as normas globais que já estão postas, que o resto do mundo está adotando, de como se reportar as questões de ESG. Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos sido procurados por muitas empresas que a gente tem posição, algumas empresas que a gente tem menos posição, mas que as empresas nos conhecem e querem saber. Estamos participando ativamente, em alguns casos, em empresas nossas investidas, ajudando essas empresas nessa transição para mais transparência, estabelecer uma política de ESG, estabelecer critérios e metas, porque, enfim, não adianta nada você também deixar a coisa muito etérea, né? Você tem que estabelecer alguma meta. E aí, então, enfim, a gente está com essa iniciativa. Nós temos também lá na Robeco, e aí falando do S, né? A gente também tem, a gente é signatário da iniciativa do 30%, que é muito importante, que é para aumentar a diversidade em empresas, principalmente na alta administração. A diversidade é muito baixa no Brasil, quando as mulheres já estão muito no mercado de trabalho, né? Então, enfim, as mulheres precisam ser dadas a chance de estar em posição de liderança. Então, esse é um ponto que a gente acha muito importante. Agora, obviamente, tem outras fontes de engajamento nosso no momento, né? A gente também tem, por exemplo, o engajamento. A gente lançou um plano de governança corporativa para mercados emergentes, em que o Brasil é um dos países centro, né? A gente está falando aí de China, Coreia e Brasil. São países em mercados emergentes que a gente está se destacando. São países que estão mais atrasados e que precisam de um esforço maior, é por isso? Não. Eu não acho que o Brasil é o mais atrasado em governança, não. Mas é pelo fato aí nesse ponto, até um fator positivo, é porque existe espaço. Existe espaço, a Bolsa nesse ponto tem sido decisiva, apoiando os minoritários. Então, e como a gente viu esse espaço,
nós achamos que essa pauta tem que prosseguir, né? Então, a gente tem alguns focos em governança nesse sentido. O que mais? A gente tem um engajamento em biodiversidade, que Indonésia e Brasil são 2 países centrais desse engajamento. Enfim, por questão Indonésia e Malásia, questão de óleo de palma, e no Brasil, pelas questões relacionadas com a Amazônia. Uhum. Nós estamos participando de outros engajamentos também, por exemplo, tem um engajamento muito interessante com a Câmara de Comércio Americana, nós estamos ajudando eles, e eles estão querendo, enfim, engajar com o Brasil nesse sentido, estão conversando com o governo, enfim, a gente sabe que o relacionamento com os Estados Unidos se estreitou, enfim, e a gente está assessorando nessa questão de sustentabilidade. Aqui Então, exatamente para fazer o quê com a Câmara de Comércio? bom, eu não posso falar muito detalhes, porque, enfim, é o assunto mais deles. Mas é mais para engajamento com sustentabilidade, né? Temas de sustentabilidade para o Brasil, né? E, enfim, envolvendo a iniciativa privada, envolvendo o governo, enfim, são eles engajando com o mercado brasileiro, né? E aí eles têm discutido com a comunidade internacional, né? E a gente tem um relacionamento muito bom e tem discutido com eles. Daniela, eu só queria retomar 2 coisas que você falou aqui, para ter um pouco mais de detalhe, porque eu achei interessante. Primeiro, qual é a posição de Brasil, para a gente tentar dimensionar? Quantas empresas vocês têm aqui de Brasil no portfólio? Olha, quantas empresas, porque a gente tem portfólio fundamental e quantos. Então, quantas empresas brasileiras eu não sei, mas porque, enfim, tem várias. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem por volta de 3 bilhões de euros em ações brasileiras no momento. Mas, assim, Tá. empresas com quem vocês estão engajados, na verdade, isso não exatamente qual o portfólio todo, mas com empresas com quem vocês habitualmente se engajam nessas questões de ESG. Não, então, olha, como a gente está fazendo o engajamento de governança corporativa e o Brasil é um dos países, a gente está mandando carta para todas as nossas investidas para a questão de governança corporativa, tá? E aí isso independe de ser quanto ou fundamento, a gente vai mandar para todo mundo. Então, se estiver na nossa carteira e a posição, a não ser quando é uma posição muito insignificante, mas as posições mais relevantes com certeza vão ser engajadas. E aí, além disso, nós temos algumas empresas que a gente tem engajamento, por exemplo, a gente tem no momento 4 empresas brasileiras do portfólio que a gente está engajando ativamente, falando. Agora, além... Não posso, porque enfim, é a política do corporate communication, eles não querem que a gente fale muito no assunto, mas o que eu posso falar é que os engajamentos são de ordem bem diferente. Por exemplo, tem algumas empresas que são de governança corporativa, outras a gente está tentando ajudar na política de ESG, enfim, tem uma empresa que pediu a nossa ajuda e quer conversar para falar sobre ações de impacto. Então, eu gostaria muito de engajar com algumas empresas do setor financeiro para falar de diversidade, que é um problema no setor financeiro. E que mais? Eu gostaria também... tem empresas que a gente está engajado em cybersecurity, que é um tema muito importante, ainda mais hoje em dia. Então, esse tema... Tem outras empresas que a gente está engajado no tema de biodiversidade, pela questão toda dessa questão da Amazônia, né? Então, empresas do setor de agribusiness. Então, enfim, e a gente já teve outros engagements no passado também com empresas, enfim, a gente engajou muito tempo com empresas na questão de segurança do trabalho, questão ambiental, outras questões de governança, enfim, por exemplo, a gente agora está com um engajamento global na área de mineração por causa dessa questão de barragens. Enfim, no Brasil, a gente sabe que a questão da Vale foi muito séria, né? Isso gerou uma discussão
global sobre o tema, então esse também é um engajamento importante. Existem brasileiros, empresas brasileiras no nosso engajamento, mas também tem empresas da África do Sul, por exemplo, tem bastante, e Vocês global. chegaram a tirar a Vale da carteira, né? Isso continua, é mantido ainda? Então, a gente tem uma lista de exclusão, Sim. tá? A gente procura evitar o máximo possível colocar a empresa na lista de exclusão. Por que que a Vale entrou? Tá? É porque quando aconteceu essa marca, a gente começou a engajar com a Vale nessa questão das barragens. E Tá. aí, enfim, foram 3 anos de engajamento, a empresa tentou, mas infelizmente falhou. E aí, quando aconteceu o segundo acidente, a gente não tinha como manter a empresa no momento. E aí, o que que acontece? Toda essa discussão global foi gerada, tá? E aí, a situação é que, enfim, a empresa primeiro precisa decomissionar todas as barragens Uhum. de alto risco, e estabelecer políticas sérias de sustentabilidade, de segurança na produção e política ambiental, para que então a gente possa ter conforto de reintroduzir a Vale no nosso universo de investimento. Hoje ela está Agora, fora, então. hã? Hoje ela está fora, ela segue fora, tá? Olha, os fundos fundamentais não podem ter, e também não podem, e não podemos comprar dívida também. Então, a renda fixa também não pode. Agora, existem uns fundos indexados que a gente tem, que é o que eles chamam de Enhanced Index, porque a gente não tem fundo passivo, é tudo ativo. Mas na área quant, tem alguns fundos que são Enhanced Index. Nesses fundos, porque a Vale é muito grande, eles têm a posição underweight, que significa que eles estão abaixo do índice de referência, mas eles têm alguma posição na Vale. Ah, Mas, assim, comparando com o que a gente tinha no passado, é uma posição imaterial. tá. E você acha que a empresa tem evoluído nesse sentido, nesses quesitos todos que você listou, para no Olha, futuro? parece que sim, eu tenho acompanhado de perto o trabalho deles. A Vale faz questão de conversar com a gente, mesmo sabendo que a gente no momento não está investindo. Enfim, a empresa passou por uma crise muito grande, enfim, foi muito triste a história toda, né? Enfim, só que vai demorar ainda para consertar esses problemas, né? Porque existia uma questão aí de gestão de riscos operacionais que não foi bem endereçada, né? Então, isso vai demorar uns 3 anos ainda para se resolver, porque eles têm que decomissionar as barragens, enfim, e tem que mostrar uma gestão de risco operacional melhor. Tá, Né? Além disso, tem questão de gestão de fluidos e de resíduos que já era muito fraca na Vale, tá? E aí isso aí era fraco já desde a época da Samarco. É, enfim, a gente tem que ver essa melhora. Então, quer dizer, esse engajamento global que nós estamos conduzindo na área de mineração vai ser muito interessante, porque ele vai, primeiro, que ele é um engajamento que ele está se baseando também em discussões com outros investidores, né? Teve aquele grupo do Church of England, e que nós fizemos parte, que está estabelecendo as normas globais para barragem. Então, enfim, vai ser muito importante para ver os critérios, e aí se o Brasil vai se adaptar ou não, né? tá. Interessante para acompanhar isso, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quando você falou no engajamento das empresas brasileiras que ainda estão tentando entender como é que elas adotam, como é que elas reportam o ISD, e você falou que vocês não defendem que se adote um critério próprio, mas que se siga padrões internacionais. Quais padrões vocês recomendam, têm recomendado? Por onde as discussões têm caminhado aqui? Então, olha, no site das Nações Unidas e no PRI, Uhum. você tem todas as informações sobre isso, sobre como reportar, tem todo um critério de global reporting. São esses no Global Compact. Quem é signatário do Global Compact também tem acesso a partir dos critérios para Global Reporting. Então, enfim, já tem
um formato estabelecido que as empresas no mundo inteiro estão usando. Por que que o Brasil tem que ser diferente? Eu sei que, enfim, isso aí é uma coisa do brasileiro. O brasileiro se sente muito especial e mas tem limite. Tem limite. Então, assim, tem coisas que, para quê, né? Até porque, enfim, se você ainda não tem nada e já tem tudo pronto, por que que você ainda vai gastar mais tempo discutindo algo que já é uma unanimidade global, né? Mas Então, acho existe esse movimento de algumas empresas, entidades aqui de querer desenvolver um critério brasileiro, um Brazilian Gap para ESG. Olha, eu acho que deve ter uma opção de coisas, né? Eu sei que a Bolsa está conversando muito sobre os critérios, tá? E eu acredito, a Bolsa, enfim, eles têm uma área de sustentabilidade muito forte, então eu não consigo imaginar que eles vão sair do padrão global. Não consigo, porque nesse ponto tenho muita confiança na Bolsa. Mas, obviamente, que eles não são os únicos, né, que dão opinião. Você tem aí várias entidades que também estão discutindo. Mas eu acho que eu acho que se for dada a importância que o assunto merece, o Brasil tem tudo para fazer da forma correta. Tá? As empresas querem, até porque muitas empresas estão listadas em Nova York. Quem é listado em Nova York já está seguindo os critérios. Tá? Então, e eu acho até esse é mais um ponto, tá? Se o Brasil ele quer cada vez mais se internacionalizar, quer investidores internacionais, então sigam os padrões globais. É o melhor, porque aí não resta dúvida. Para comparar é mais fácil, porque não é, por que eu tenho que seguir isso? É porque senão eu não consigo comparar. Então é por isso. É simples assim, porque senão os critérios são diferentes. Como que o cara mediu? Não sei, ele não seguiu o mesmo critério que segue na África do Sul ou que segue na Hungria. Legal. E me diz uma coisa, vocês, olhando para o mundo de novo, vocês observaram casos notórios de empresas que na crise, que já vinham advogando, preconizando práticas ESG e que na crise agiram em discordância com isso? Tem exemplos claros disso? Ou não? Não, no momento, olha, o que eu posso dizer é que as empresas estão surpreendendo de forma muito positiva. O que é a grande polêmica, que eu acho que ainda está por vir, vai ser remuneração de administradores. Sim. Porque o que acontece? A gente já viu aí algumas empresas que tiveram lucro recorde em 2019, anunciando um bônus, enfim, que provavelmente muito merecido para executivos, né? Só que no momento de crise como esse, enfim, que eventualmente você pode ser obrigado a demitir funcionários, você pagar bônus milionários, não tem a menor não tem o menor cabimento. Essa é uma discussão que tem sido relevante, né? Muito relevante. Obviamente que o foco nos jornais são dos bancos, por motivos óbvios, né? Mas isso vale muito para o setor privado também, tá? E o que eu posso te falar, que nós investidores vamos fazer, e aí eu acho que não só eu, mas pares meus também vão fazer, nós vamos votar com bastante rigor em todas as assembleias. Então, o meu recado para os investidores se você tem uma ação, vote. Vá votar, porque, enfim, os balanços estão fechando e a remuneração de administradores está na época de votação agora. Se nós acharmos que a remuneração não é condizente com a situação, nós vamos votar contra. Tá, e isso é uma postura global de vocês. Sim, a gente já volta. Olha, eu tenho uns dados aqui de votação, eu posso te dizer aqui até quanto que a gente votou contra em 2019, tá? Em termos percentuais. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, que eu tinha aberto aqui até para te falar. Especificamente no quesito de remuneração ou de forma geral? Você diz? Não, de forma geral. Em remuneração, para mercados emergentes, tá, Vanessa?
Nós votamos contra remuneração em 21% dos casos, em 2019. Nós votamos, por exemplo, contra propostas de majoritários em 39% dos casos. O que são propostas majoritárias? Depende, por exemplo, se uma empresa tem uma fusão, o acionista majoritário ele vem com uma proposta para se fundir com outra empresa, e aí dá um valor X de fusão, e a gente acha que não vale a pena, a gente vota contra. Se a gente acha que vale a pena, vota a favor. Então, enfim, isso aí é só para você ter uma ideia. Tá. Bom, e agora, então, provavelmente esse ano deve aumentar esse percentual de voto contra na questão de remuneração, se as empresas insistirem em vir com uma remuneração que não é condizente com a crise. Sim, se as empresas insistirem, sim, com certeza, nós vamos ser muito rigorosos. Então, assim, a minha expectativa é que esse percentual vai aumentar. Mas se não aumentar, vai ser uma surpresa positiva. O que eu posso falar até agora, mas enfim, ainda sem dados numéricos, é que as empresas estão me surpreendendo positivamente. Suspendendo distribuição, Suspendendo distribuição, enfim, empresas que querem manter, porque o mais importante também é o acionista ele ter a segurança que a empresa está adotando uma política de capital conservadora. Não é hora de tomar risco, né? O mais importante é o bem-estar e segurança. Então, segurança e risco não combinam. Não é o momento. Então, empresas pagando mínimo dividendo, mas não tomando muito risco, não fazendo buybacks muito agressivos, M&As muito grandes, obviamente que vão ter oportunidades, né? A gente sabe que o mercado caiu muito no Brasil, então caiu mais ainda. Brasil é a pior performance em dólar de todos os mercados emergentes. Até a Argentina performou melhor do que o Brasil, a África do Sul, que foi downgrade to junk, agora esse mês performando melhor do que o Brasil. E por quê? Então, o real desvalorizou muito, né? O real desvalorizou 25%, enfim, né? Em linhas gerais, mas teve dois fatores. Primeiro foi a crise do petróleo, né? Enfim, então o fator petróleo impactou muito o Brasil, né? E o Brasil é um país exportador de commodity, né? É exposto à China. É um país que, enfim, os preços da commodities, alguns foram mais resilientes, mas outros caíram também. Então, isso tem impactado. A questão de desaceleração global, ela impacta a perspectiva para commodities. E o Brasil ainda é visto como um país de alto risco, né? Um país endividado, tinha muito investidor de renda fixa que saiu, né? Então, quando você vê esses números, por exemplo, o Banco Central fez uma apresentação super interessante no último sábado, e aí mostrou o número de fluxo estrangeiro que saiu bem maior do que a crise de 2008. E por quê? Porque o pessoal de renda fixa saiu. Aí todo mundo está falando, mas não é capital especulativo. Não, peraí, né? Não é só capital especulativo, não. Teve muito. Olha, tem fundos aqui na Europa de renda fixa que a gente sabe que tiveram, por exemplo, saques de mais de 25% dos ativos administrados. Assim, grande casa de mercados emergentes, de dívida, entendeu? Então, enfim, quando você tem saque, o que você vai fazer? Você tem que vender. Então, o que aconteceu foi isso. E o Brasil, ele era uma posição técnica de overweight, ou seja, maior do que o índice de referência. Né? Isso impactou muito no curto prazo. Agora, enfim, muitos investidores também têm desconforto com o conflito político no Brasil, né? A instabilidade política continua. É uma pena, porque é um momento de união, né? Isso que eu ia te perguntar, o fato da presidência da República relativizar a necessidade de quarentena, rivalizando com o próprio Ministério da Saúde, com governos estaduais, municipais, indo contra as diretivas da OMS,
Isso tem afetado a percepção de risco do Brasil? Tem, tem. Tem afetado muito. Olha, eu, por exemplo, eu conversei hoje sobre isso, antes de falar com você, a gente teve nosso Stocks Meeting e eu estava conversando sobre isso, eu tive que explicar a situação toda, porque as pessoas aqui, nem todo mundo, eu estou acompanhando dia a dia isso, tá? Eu desligo aqui com você, aí eu vou lá cuidar dos meus filhos, aí chega mais tarde, quando as crianças estão dormindo, aí eu sei que ainda está tendo muita coisa de notícia no Brasil, eu vou indo para ouvir as lives, para ver o que está acontecendo, procuro sempre fontes oficiais, fontes confiáveis, mas para entender o que está acontecendo, né? Bom, é muito difícil para explicar para quem não é brasileiro por que esse conflito nesse momento. É incompreensível. É uma questão básica de administração de riscos, de gerar conforto e segurança para a população, para a comunidade de investimento, para a iniciativa privada. Entendeu? Essa crise tem que ser administrada. Obviamente que, assim, sem querer criticar nenhuma das partes, é uma decisão muito complexa. As empresas, obviamente, o presidente está muito sob pressão, tem alas da economia que querem voltar a operar a qualquer custo, entendeu? Estão sendo inconsequentes, enfim, porque você tem que prezar a segurança dos empregados. E as pessoas que dependem do emprego, aí vai falar, mas aí não vou ter salário amanhã, ou então vou ter que demitir todo mundo. Enfim, então, mas eu acho que o governo, nesse ponto, ele tá fazendo na parte de ajuda para empresas pequenas e médias, que são as empresas vulneráveis nesse momento, o governo está fazendo o que pode, né? Agora, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de resiliência, porque o mundo inteiro está nessa situação. E vai sair mais cedo quem tiver unido para combater o problema. Esse não é um problema trivial. Ele não é um problema que surgiu uma solução facílima, vamos fazer isso, dá um remedinho que está tudo bem. Não é assim, tem que ser testado. Você não pode, entendeu? Para fazer uma política de massas, você ter uma resposta rasteira, impensada. Isso não pode. Então, isso gera muita insegurança, né? É muito difícil explicar isso aqui. Só voltando à questão da remuneração, queria te perguntar se essa contradição entre os resultados passados bons e o momento atual ruim e todo esse posicionamento que vocês vão ter nas assembleias, isso também não tem lá no fundo, fica uma outra discussão mais estrutural sobre o fato dos executivos serem remunerados com ações das empresas? Quer dizer, isso não gera automaticamente um desalinhamento? Quer dizer, o executivo vai estar sempre motivado pelo resultado financeiro em primeiro lugar. Não é uma questão de fundo? Olha, essa é uma discussão muito boa. Então, nós achamos que remuneração com ações, elas têm que ter critérios específicos, porque senão, enfim, você acaba tendo empresas muito voltadas para curto prazo, e isso não é bom. Então, enfim, se você tiver remuneração por ações, ela tem que ser diferida, tá? E quanto mais longo, melhor o prazo. Enfim, obviamente que existe também o desafio de você manter talentos, né? Enfim, e alguns executivos, eles realmente fazem a diferença, então não é também uma questão simples, ainda mais no momento de crise, você quer um bom gestor na tua empresa, Claro. né? Um bom gestor é fundamental para você conseguir administrar a crise bem, né? Uma pessoa que consegue gerir negócios e pessoas bem, essa pessoa vai ser muito bem valorizada. Mas, enfim, a empresa tem que também pensar no todo, né? Então, você não pode, por exemplo, pagar muito um executivo, dar um prêmio e, ao mesmo tempo, optar por demitir 20% da força, porque os volumes caíram 20% durante a crise. Assim, estou dando um exemplo, tá? Sim. Porque, assim, são os números que a gente está vendo, Sim. né? Uma queda de 20% em média, para a maioria, né? Algumas mais, algumas menos, depende do setor.
Mas então, enfim, aí está todo mundo falando de reduzir salário. Eu não sei se essa é a melhor opção, não. Eu acho que as empresas têm que ter um colchão de caixa e fazer um esforço conjunto, porque quando as atividades voltarem ao normal, o que você vai fazer com aquela mão de obra que você dispensou? Você vai recontratar e a sua capacidade? Você também não vai, porque aí você perde nas duas frentes, Claro. né? Na ida e Eu na... acho que tu exatamente. Então, é, que as pessoas estão muito fatalistas, olhando muito para o curto prazo, mas a situação vai se resolver, a gente vai ficar para sempre nesse lockdown. Daniela, e o que se pode esperar aí globalmente da tendência ESG nesse pós-crise? Você acha que a gente vai ver esse desenvolvimento se acelerar, ou vai andar mais devagar? Eu queria que você comentasse para Brasil também especificamente, então mundo e Brasil. Então, eu acho que vai se acelerar. Tá? Porque, obviamente, essa crise ela gerou uma série de questionamentos, por exemplo, as empresas estão preparadas para a transformação digital? Essa é uma questão, né? Então, muitas empresas não estavam, então elas estão tendo que ver como é que é a questão de home office. Outra questão, homeschooling, né? Ou seja, ou pessoas que têm filhos, como que estão administrando essa crise, né? Então, toda a questão de benefícios para pais e mães, né? Isso aí também vai ter que ser revisto, né? Então, tudo isso está entrando. Muitas empresas não tinham isso. E aí agora estão tendo que revisar essas políticas. Outra, essa questão de como que o funcionário se sente parte da empresa, como que se discute a remuneração ao todo dentro da empresa. Ela é justa com o todo ou não, né? Ou seja, uma empresa que tem executivos 5 estrelas, top, mas que não paga bem o resto dos funcionários, é uma empresa que ela não vai bem no longo prazo, né? Então, enfim, o ideal é que a empresa seja lucrativa o suficiente para pagar todo mundo bem e remunerar bem o acionista. Obviamente que nem todas as empresas estão assim. Mas, enfim, é uma questão mais das empresas refletirem, né? Acionistas refletirem sobre essas questões. Então, questões de governança também. Então, por exemplo, o uso de capital é algo que é de governança, né? Ou você tem um Banco Central atuante no Brasil que está fazendo um trabalho espetacular em oferecer liquidez para o sistema bancário. Aí está todo mundo falando hoje das medidas do Banco Central, né? Não, porque você tem que pagar um dividendo mínimo, não pode dar bônus, mas isso é óbvio, porque o que não pode acontecer é o Banco Central abrir a torneira, dar liquidez para os bancos, e aí isso virar tudo em dividendo, é uma festa. Não é o momento. Eu não acho que os bancos brasileiros vão fazer isso. Aliás, os bancos brasileiros estão sendo muito atuantes, e estão de parabéns nessa crise, porque estão rolando dívida, entendeu? O banco tem que ganhar dinheiro e ainda assim eles estão tomando risco rolando dívida, porque obviamente os bancos também não querem que os clientes quebrem. Claro. Enfim, eu acho que o Brasil vai sair dessa e os bancos estão colaborando muito para isso, entendeu? O fato de ter um sistema financeiro forte tem ajudado o Brasil nesse sentido, tá? Então, mas enfim, isso é só um exemplo, isso é um exemplo de governança, tá? Outras coisas, questão... Os bancos, eles todos se posicionaram favoravelmente a essa medida do Banco Central de reduzir distribuição de dividendos e até limitar pagamentos executivos, foi alinhada com os bancos antes, né? Você acha que essa postura dos bancos nessa crise, aí não só de bancos brasileiros, mas bancos no mundo, também é reflexo do que aconteceu em 2008, quando eles saíram muito mal vistos, né? A sociedade ficou com uma imagem muito negativa dos bancos, né? Eu acho que isso, de alguma forma, hoje é lembrado e os bancos estão procurando agir de outra maneira. Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Olha, o que acontece também é que o Banco Central está estimulando a concorrência, tá?
Então, os bancos estão tendo que fazer dever de casa. Em 2008, a taxa de juros era muito alta, então os bancos estavam nadando em dinheiro. Agora não é assim. O banco ele vai ter que voltar a fazer o que é a atividade core do banco, emprestar. Uhum. Então, enfim, com a taxa de juros mais baixa, e aí com o aumento da competição, os bancos têm que também se posicionar, porque eles podem perder clientes. Essa parte de sustentabilidade é muito importante para os bancos, entendeu? Se o banco ele pinta uma imagem de predador, muitos clientes podem querer sair e falar, olha, eu não quero mais ser cliente desse banco. Uhum. Ele só me ferra. Uhum. Né? Reflexo. Então, enfim, eu acho que existe muito isso. O banco ele tem que ter muito cuidado na imagem que ele tem com o consumidor, né? E eu acho que essa imagem ela vai mudar, sim, né? A concorrência e também a proliferação de fintechs tem ajudado os bancos nisso. Eles estão tendo que se adaptar. Agora, se você me pergunta se alguém tem capacidade de se adaptar nesse cenário, eu vou te falar, são os bancos brasileiros. Olha, os bancos brasileiros passaram por tantas, entendeu? Então, aí, firme e forte. Então, enfim, eu acho que nesse ponto os bancos eu não tenho a menor preocupação de que eles vão se adaptar e vão sair com soluções que vão ser boas para acionistas e para consumidores. Tá. E aqui no Brasil especificamente, em que o desenvolvimento do ESG ainda é muito inicial, você acha que a gente sai dessa crise com um ambiente mais propício também a esse desenvolvimento? Muito mais. Eu acho que o Brasil, a discussão de ESG vai acelerar muito. Enfim, essas preocupações sociais, elas vão ficar. Mas não só sociais, todos esse questionamento das empresas. As empresas têm que ter uma política de sustentabilidade, tem que ter metas objetivas. As empresas próprias estão se questionando, né? Então, eu acho que isso aí virou o tema central e vai continuar, né? Nós aqui na Europa já tínhamos isso como tema central, mas agora com o shutdown, essa questão ambiental, ela foi levantada de uma forma muito forte, porque as emissões caíram drasticamente. Então, isso só mostra que, enfim, na retomada você tem que retomar, tentar fazer a retomada de outra forma, né? Por isso que está tendo esse esforço verde agora. E eu acho que o Brasil, com tantos recursos naturais, ele pode liderar nisso, né? O Brasil o Brasil é já um país muito verde, né? O Brasil, em termos de emissões, não é dos piores países. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para, enfim, conseguir acompanhar o resto do mundo. Legal. Daniela, muito obrigada, viu, pela entrevista. Foi ótima a conversa, queria te agradecer. De nada e fica à vontade, sempre que precisar. Estamos aqui. Tá bom, e força aí para vocês, hein? Para você também. Força para todos nós. Saúde. Saúde para todo mundo. Isso, se Deus quiser, essa crise vai se acabar o mais rápido possível. Tá certo. Tchau, obrigada. Tá bom. Até mais. Tchau, obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau.